Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe grandiosamente hoje o dia de vocês e que Ele possa falar conosco, sempre por intermédio da Sua Santa Palavra. O texto para nossa breve reflexão, na verdade, é um versículo. Ele se encontra no Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, o presente de Deus, e que nós possamos receber essa palavra como um presente ao nosso coração. Capítulo 25, verso 5 apenas. Vamos ler? Diz assim: Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Glória a Deus. Esse texto, ele traz um simbolismo bastante grande para nós no que se refere à volta do Senhor Jesus. É o texto das 10 noivas. 5 delas eram sensatas ou prudentes e 5 delas eram insensatas e chamadas também de loucas pelo texto. Elas estavam esperando o noivo chegar. O noivo tipifica o Senhor Jesus, tem a tipologia do mestre, da volta repentina que ele fará. E a palavra fala que, porque a espera foi longa, elas acabaram adormecendo. Só que a diferença das 5 serem loucas e as outras 5 serem prudentes era justamente o preparo, que era se dado pelo óleo que era colocado na lamparina. E esse óleo ele tem um simbolismo bastante grande para nós. Ele representa justamente a obediência aos mandamentos, ou seja, nos colocar no caminho que o Senhor colocou para nós. As boas obras ali relatadas justamente em Efésios 2:10, as obras que nós fomos preparados para andar de antemão pelo Senhor. E eu quero trazer para nós, logicamente, nós estamos num deserto e esse deserto ele serve justamente disso, irmãos, preparação. E toda grande caminhada, tudo que nós fazemos, tudo que nós simplesmente nos colocamos como aperfeiçoamento pessoal daquilo que nós resolvemos entregar a nossa vida ao Mestre, traz bastante cansaço, porque essa caminhada ela começou com uma promessa. Todos nós temos uma promessa, eu tenho certeza, irmãos, do que eu estou falando, todos nós temos promessas. A partir do momento, e agora eu estou falando de mim, que o irmão Alisson se dispôs a andar naquilo que Deus tinha para o irmão Alisson, o que aconteceu? O Senhor começou a derramar mais promessas à medida que ele foi me confiando. O ouvido vai ficando mais sensível, nós vamos ouvindo. A primeira preparação que Deus tem nesse deserto é justamente a questão de ouvir a sua voz. Ele quer falar com você, ele já tem falado, e talvez por você estar no começo do processo tem uma dificuldade. Alguns que já estão no meio da caminhada ouvem melhor. Aqueles que já aprenderam a andar no Espírito, como Paulo fala, então, veem Deus em tudo. E essa faz total diferente na vida. Só que, independente da fase que estamos no processo, meus irmãos, a palavra fala, todas ficaram sonolentas. Por quê? Porque o noivo demorou a chegar. O noivo demorou a chegar. E em tudo isso, Deus tem um propósito. Eu quero repetir isso. Em tudo isso, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito de uns estarem mais atrasados no processo, de uns estarem na metade, de uns estarem mais avançados. E é conforme, logicamente, a entrega. Paulo fala em Atos capítulo 26, quando ele está de frente a Agripa, que o arrependimento dele era visto justamente contemplado pelas boas obras que ele fazia. Porque arrependimento ele gera uma mudança de comportamento justamente focado nas obras que o Senhor tem para nós, no propósito estabelecido no céu. Por quê? Porque o propósito ele cura a ferida. Eu quero repetir. O propósito ele cura as feridas, os traumas, as violências, as atrocidades contra nós cometidas anteriormente. E ela tem um propósito de nos elevar a um patamar, não só neste mundo, mas também alcançar a salvação para que nós vamos morar com o nosso Pai Celestial. Mas agora, irmão, o cansaço ele vem. Por quê? Porque o noivo demora. O noivo demora por este motivo. Eu gosto da historinha
que foi contada e retrata bastante isso. Quando em Gênesis capítulo 8, conta a história de Noé e fala que depois de todos os animais entrarem para a arca, Deus veio e fechou a arca pelo lado de fora. E perceba que Deus fechando a arca pelo lado de fora, ele teve que esperar, e ele falou para Noé que mandaria um casal de animal de cada espécie, tanto das que rastejavam como das que voavam. Cada animal existente no planeta Terra ia entrar e Noé tinha a função de alimentá-los. Mas eu sempre paro para pensar, porque eu vi o videozinho e eu gosto muito disso, porque fala do leopardo. O leopardo ele é muito mais ligeiro do que a tartaruga, mas o leopardo também teve que esperar a tartaruguinha, que era lenta, que demorou talvez a entender. Então, às vezes, não adianta fugir do processo, não adianta acelerar o processo, cada um no seu tempo. Mas todos, a palavra fala que todos ficaram cansados, Alisson. E o que fazer? Bom, irmãos Alisson, a palavra fala que, eu gosto de Isaías, capítulo 40, no versículo 29, eu quero ler, fala assim, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam em carro. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águia, comem e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu gosto da realidade que traz esse texto, porque a palavra fala que são os que esperam no Senhor. Em outras versões trazem aqueles que colocam a sua confiança em Deus, eles renovam as suas forças. E essa é uma realidade que traz da palavra. Então talvez você pergunte para mim, se eu ando exausto e não anda renovando as minhas forças. E tem tudo tem um porquê. Eu gosto da Bíblia porque ela responde tudo para nós, irmãos. Ela responde exatamente tudo. Se trata justamente disso. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ele jamais pode negar a si mesmo. Por quê? Porque ele não nega a sua palavra. Ele é a própria palavra, o próprio amor na prática, a própria encarnação. Agora, algumas coisas que sofremos dependem exclusivamente do nosso livre-arbítrio. Eu quero falar para você, o seu futuro depende do seu livre-arbítrio. Então use. Eu quero repetir para que entre em teu coração. O teu futuro depende do teu livre-arbítrio. Use-o. Olha, eu gosto ali da purificação que Jesus lava os pés antes da festa da Páscoa, em João capítulo 13. Ele começa a lavar os pés de um discípulo, um por um, e ensina bastante algo que acontece ali no meio, porque Pedro fica relutante. No versículo 8 de João capítulo 13, Pedro fala assim: lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: se você não lavar, você não terá comunhão comigo. Irmãos, tudo que Jesus dá para nós é muito bom. O lavar os pés fala justamente de quem está cansado, de quem, por causa do cansaço, teve algum pecado. Ele fala que o lavar os pés fala justamente de limpar. Ele fala que o restante, a mente e o corpo, tinha sido limpo pela água da palavra. E amor para Deus, meus irmãos, é obediência. Pedro quis se colocar num patamar elevado, às vezes num receio, numa tentativa de agradar o mestre. Não, eu não preciso lavar os meus pés, eu mesmo lavo, eu estou limpinho. Não, é o Senhor que faz. Tudo que nós recusamos como graça de Deus, meus irmãos, Deus se opõe a nós. Deus se opõe aos orgulhosos. Tudo para aceitar a graça é necessário muita humildade, e isso vale para todas as áreas. A nossa alma é a nossa centelha de vida. O nosso espírito é a nossa bateria. Irmãos, toda a nossa força, toda a nossa esperança, todo o nosso amor, tudo que vem de Deus é bom. Esperança, longanimidade, é um dos frutos do Espírito. Aquilo que está em Gálatas capítulo 5, é Deus que dá. E Ele dá de graça. Ele dá pela morte de Jesus Cristo,
por meio do seu Espírito Santo, ele derrama a todos nós. Em Romanos 5,5 fala que ele derrama o seu amor por meio do Espírito Santo. Em Romanos 13,5 fala que ele derrama a sua esperança, a paz e a alegria por meio do poder do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2 fala que ele nos consola no meio das nossas aflições. E Salmo 46,1 fala que ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Então tudo que nós temos e que nós precisamos como recurso para avançar rumo aos desertos da vida vem do nosso Deus. Mas quando nós nos recusamos a obedecer a sua palavra e amar para ele a obediência, não tem comunhão com ele. É o que está falando. Aquele que me ama é o que obedece os meus mandamentos. E é justamente isso, porque aquele noivo, ele demorou a chegar. O processo foi demorado, não para o noivo. O noivo, ele sempre está no tempo certo. A Eclesiastes 3, há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E a esse tempo é incumbido um propósito. E isso tem que estar dentro do nosso coração, para que possamos obedecer fielmente até mesmo. Agora, cansar é pecado? Não, irmãos. Cansar não é pecado. Todas cansaram, as que estavam preparadas e as que não estavam preparadas. Fala de 10 virgens. Virgem fala de pessoas santificadas. Está falando de pessoas que faziam a vontade. Só que umas se preparavam relaxadamente, as outras não. E a palavra fala que o noivo demorou a chegar. Mas demorou a chegar na visão delas, que ele queria pegar elas justamente de surpresa. O problema é que quando ele chegou, e as cinco virgens que eram insensatas pediram às sensatas um pouco do seu óleo. Elas falaram: não, vocês têm que sair, o que nós temos aqui só dá para nós. E é isso, irmãos. É isso, nós podemos ajudar a carregar a cruz, mas a preparação de cada um tem que se submeter diante ao seu próprio deserto, diante de Deus, a fim de quê? A fim de encher essas lamparinas para o grande dia, ao dia do recebimento da promessa, ao dia de um encontro com Deus, ao dia, sabe, em que todas as coisas nos parecerão bem, ao dia que ele colocar todas as coisas no lugar. Só que há um detalhe, sabe, quando o noivo entrou, ele fechou a porta, e aquelas 5 horas que elas voltaram, elas começaram a chamar ele de Senhor. Há um tempo em que fecha a porta, assim como houve um tempo em que fechou a porta da arca, que não foi mais entrar. Os que estavam de fora, que não acreditaram em Noé, acabaram, sabe? Acabaram padecendo. E vai ser assim, vai ser como um ladrão, a palavra fala. Então o tempo de encher a nossa lamparina, o tempo de fazer é agora. Logicamente que nós cansamos, logicamente que nós temos tudo, mas nós encontramos tudo no Senhor. E eu quero terminar justamente com o capítulo do amor, 1 Coríntios capítulo 13. Por que tem umas pessoas que parece que não se cansam nunca, como Isaías 40:30? Irmãos, estão ligados na videira, estão ligados em Jesus. Jesus é a videira está ligada no céu. Estão ligados no propósito, estão caminhando em cima do propósito. E essas pessoas, você pode observar que você vai encontrar algo que é inerente à palavra, que está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, que fala assim: o amor nunca desiste. Eu quero repetir: o amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Quer dizer, meus irmãos, que essa pessoa, ela não terá cansaço? Terá, a palavra fala que sim, mas mesmo depois que ela acorda, ela está ali com o óleo na reserva, a lamparina, sabe, sempre acesa, atento ao que o Senhor tem falado. Então o tempo de se preparar, o tempo de se colocar no caminho é o hoje mesmo, para que nós não venhamos a ser pego de surpresa. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Eu quero terminar falando aqui em, eu acho que 2 Samuel, se eu não me engano, capítulo, eu não lembro o capítulo, mas fala que durante um período muito grande de guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, fala que a casa de Davi se fortalecia e a casa de Saul, que era a casa rebelde, ela se enfraquecia cada vez mais, até chegar ao ponto de Deus cumprir a promessa e colocar Davi no trono. Seja assim comigo e com você, meu irmão, sempre em mente
ligado no céu, ligado nas promessas, guardando a promessa no coração, mantendo a esperança firme e o espírito inabalável que aquele que começou a boa obra em nossa vida há de terminá-la até a vinda de Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Fique todos os irmãos na paz do Mestre. Tchau, tchau.